As relações familiares sempre foram fundamentais na formação de uma criança. Mas o que acontece quando 3 gerações, avós, pais e netos, convivem com valores, hábitos e visões de mundo tão diferentes? O episódio de hoje do PodClean é um convite para refletir sobre as diferenças geracionais e como construir uma convivência mais saudável, respeitosa e colaborativa entre as gerações. Olá, eu sou a Bruna e esse é o PodClean, o podcast da Clean. E hoje a nossa conversa é com a Raíssa e a sua mãe, a Simone, que vão nos ajudar a entender como o diálogo entre gerações pode fortalecer os vínculos familiares e contribuir para o desenvolvimento das crianças. Sejam muito bem-vindas! Obrigada. Meu nome é Raíssa, sou mãe de 2 crianças, o Gregório de 8 anos e a Helena de 4, quase 5. Hoje eu sou pedagoga, atuo como pedagoga, mas também sou formada em nutrição. E eu fui mãe aos 21, então também foi assim, precisei muito de rede de apoio, porque na época eu fazia faculdade. Então foi importante ter um apoio ali. Bom, meu nome é Simone, sou mãe de 2 meninas, ela tem 28, a minha mais nova vai fazer 25. E sou professora. Eu acho que isso favorece bastante a convivência e o entendimento dessas mudanças de gerações, né? Porque a profissão faz com que eu trabalhasse ao longo da minha carreira com várias gerações, com várias mudanças de comportamentos e de paradigmas. Para a gente começar a nossa conversa, o que chama mais atenção de vocês quando a gente fala das diferenças de geração? De como você foi criada e criou os seus filhos, as suas filhas no caso, e você, como você cria os seus filhos. Quais são as maiores diferenças que vocês identificam? Eu acho que o tipo de cobrança social. Quando eu tive a minha primeira filha, eu terminei a faculdade e optei em engravidar logo em seguida. Mas tinha uma preocupação, vamos falar assim, social, da mulher ter que dar conta de tudo. Então a gente precisava dar conta do trabalho, dar conta dos estudos, dar conta dos filhos, ser a supermãe, né? Rede de apoio era pra gente fraca, a gente não podia. Se você quer ser bem sucedida ou você quer ter sucesso, ser admirada e adotar aquilo que a sociedade exige, você vai se sacrificar. Então a minha geração é aquela geração que tentou fazer de tudo sozinho. Eu acho que essa é a grande diferença da geração dela, né? Que teve os filhos bem próximos à pandemia. Com a pandemia mudou, né? Aquela ideia de ter que trabalhar. Vou dar um exemplo, assim. A gente tinha o hábito entre nós, antes de pandemia, de falar quantas horas de trabalho tinha. Não, passei o final de semana trabalhando, fiquei até meia-noite fechando nota, né? Existe até uma certa competição para você mostrar que você realmente ativo, e isso era atrelado à ideia de sucesso, ou de você ser uma boa mãe, uma boa funcionária, né, dentro do caminho do trabalho, uma boa esposa, uma mulher que se preze. Então, essa cobrança que eu tive, ela já não teve tanto, porque com essa pandemia, as pessoas mudaram os valores, né? Se voltarem mais à família, ter qualidade de vida. Então, essa mudança eu acho que é a mais importante. O modo como via a mulher na minha época, o modo como a mulher está sendo vista hoje. E eu acho que além disso, tem as telas. Porque eu não fui criada com tela. Hoje em dia eu vejo que os pais optam às vezes pela rede de apoio à tela. Então assim, a chupeta eletrônica, como que eu vou trabalhar, fazer às vezes home office, porque a pandemia veio com home office, a gente não tinha home office quando você me teve. Agora é mais normal trabalhar como home office do que sair para trabalhar. E como você vai cuidar de uma criança trabalhando em casa e toda a rotina da casa e ser mulher e fazer mercado, enfim. Então eu vejo assim que a tela, ela foi um choque geracional, que a minha geração pegou essa mudança, porque bem ou mal eu sou millennial, então eu peguei essa transição, eu nasci sem telas, mas eu fui pegando o início das telas, e os meus filhos já nasceram com a tela na mão. Mas vamos fazer um gancho aí. Quando você fala tela, você está pensando em celular. Não, no geral. A tela ela já existia antes e ela já era usada como babá
televisão. Eu fui criada à frente da televisão. Entendeu? E muitas colocava a criança à frente da televisão, vê o que Sim. quer e vai limpar a casa. Então a tela ela já existia. A diferença Mas era é que mais limitada, né? a tela do celular, a mobilidade de você colocar a tela no carro, no carrinho do bebê, no shopping, no restaurante, a gente ainda se privava disso porque ficava dentro de casa, né? O celular faz com que essa tela tenha 24 horas favorável ali do lado da criança, se os pais permitirem, né? Mas a ideia de tela babá, eu acho que é desde quando surgiu a televisão, infelizmente. Já vi ali um movimento viu a diferença? de uma discordância, o que é absolutamente natural, Sim, sim. porque são pessoas diferentes, de idade diferente, gerações diferentes. Quando isso acontece em relação às crianças, por exemplo, aos netos, Olha, eu acho vocês lembram de alguma situação assim específica e como é que vocês lidam com isso? Olha, igual aconteceu nesse exato momento, a gente tem muitos embates nesse sentido, dela trazer uma opinião e eu trago a minha, mas normalmente a gente entra em consenso, porque eu trouxe para ela uma informação que ela não tinha, né? Não tinha essa vivência, não teve né? essa vivência do anterior. Então, eu acho que historicamente a gente acaba fazendo trocas, né, de experiência. Ela traz as informações das coisas que ela lê, dos contatos que ela tem, né? A isso a gente junta as experiências minhas de escola, as minhas experiências de vida, o contato. Aí a gente consegue às vezes trazer, né, como que foi com a sua avó, como que foi com o seu avô, com a bisavó. Então a gente acaba colocando tudo isso dentro de uma panela, né, e sai alguma coisa ali que a gente consegue coordenar, digamos assim, né. Eu acho que é um acréscimo de conhecimentos. O conhecimento, de ele nunca ele é pouco, né? Então eu acredito assim que essa troca geracional ela é importante. Não adianta eu falar assim, minha geração é melhor, vou ficar acomodada aqui. Não, a gente tem que ter essa troca. A gente, não é só a minha geração que tem coisas legais, que tem coisas importantes. E também não é também de tudo ruim, a gente tem que ter isso. E a gente fica falando pra criança, limitar ela o contato com os mais velhos, não deixar a criança conversar, porque assim, os meus filhos, por exemplo, eles adoram conversar. Então, eles conversam muito com a minha mãe, eles gostam de perguntar, eles são curiosos. E eu acho que isso é uma vivência muito rica com as crianças. Eles terem esse contato, eles perguntarem como que era na sua época, o que você fazia, como você trabalhava. Quando minha mãe nasceu, a gente brincava de quê? É diferente. E, ao mesmo tempo, são coisas que complementam uma com a outra. E muitas vezes é próximo, né? Porque ela engravidou cedo. E ela também. Eu engravidei com 23, um pouquinho mais velha. Mas, assim, é muito cedo, né? Então, ela tava, assim, pulando na adolescência e engravidou, né? A irmã, 5 anos mais nova. Então, a gente teve até um conflito ali de ciúme. Porque a irmã, que era mais nova, via nela, né? Todo o cuidado só pra irmã. E, de repente, viu que a irmã dela, mais velha, tava dando atenção para 2 crianças, né, que não eram mais ela, e ela estava bem na fase da adolescência. Então é muito próximo, né, a gente pensa assim, diferenças, conflitos de gerações. Tem uma mudança de geração, mas é muito próximo. Essa linha que divide, eu acho que é muito tênue. A participação dos avós na vida das crianças geralmente é bem presente. Com vocês também é assim? E uma outra pergunta, vocês já tiveram que negociar algumas decisões, alguns espaços, alguns limites de, por exemplo, mãe, até aqui tudo bem, daqui pra frente sou eu que decido agora enquanto mãe. Não, eu acho já que essa isso? negociação, assim, ao pé da letra, não. Já aconteceu, por exemplo, de eu às vezes dar um palpite, aí eu não devia ter me metido, porque, né? Então aí a gente dá uma recuada, ou às vezes dá uma troca de olhar, né? De censura, que não gostou. E aí a gente vai colocando os limites, né? A gente tenta bastante não entrar tanto nas regras, porque bem ou mal, quem tá educando, quem tá criando é ela. Ela tá aprendendo a ser mãe, e eu tô aprendendo a ser vó. E ao mesmo tempo que eu tô aprendendo a ser vó, eu ainda estou aprendendo a ser mãe. Porque eu fui mãe de um bebê, eu fui mãe de uma criança, de uma adolescente. Agora eu tô aprendendo a ser mãe de uma pessoa que é mãe também. Então eu acho que é um processo, né? E aí eu vou estar errando, ela também vai. Tem, lógico, né, mudanças de como que eu faria ou como eu fiz.
certas coisas que eu era mais brava, aquilo que elas mais falam, né? Nossa, na nossa época você não deixava fazer isso, você não deixava aquilo, com os netos pode, mas a gente vai mudando a cabeça, né? Coisas que eu levava muito a sério, que eu não permitia, que eu era muito rigorosa, hoje eu falo, nossa, mas tem necessidade de tudo isso? Dá pra ser mais leve? Dá. E aí por ela, outras coisas que eu era rígida e às vezes ela não é, e tem coisas que eu hoje abro mão e ela é rígida. Então essas mudanças acontecem, né? Por exemplo, eu sou muito assim, a rotina em primeiro lugar. Minha mãe fala assim, não, mas tá tudo bem, é uma exceção. Não é uma exceção, tem que ser uma rotina. Por exemplo, esses dias eu já tava preparando, falei, olha, eu acho que dia da Páscoa é um dia que tem que permitir comer chocolate qualquer hora do dia, da hora que acorda, da hora que dormir. É um dia só. Por quê? Eu também tive esse cuidado com elas, né, de policiar o consumo do doce, o consumo do chocolate, mas Páscoa é uma vez por ano. Qual é o problema de um dia sair das regras? Porque ela é muito rigorosa mesmo, com horário de comer, horário de dormir, né? Ela se priva de uma vida social para não sair da rotina das crianças. Então, eu acabo, às vezes, tentando quebrar um pouquinho isso. É verdade, vai. Você já viu alguma situação que você precisou falar, mãe, ó, tá bom, mas eu penso isso. A alimentação, por exemplo, do Gregório, minha mãe já falava assim, não dá chazinho. Tipo, a criança com 13 anos, não dá chazinho. E aí, perdida, né, não sabia o que tava fazendo com aquela criança que chorava. Vamos dar chazinho, dei chazinho. Aí pra Helena já não caí nessa. Eu falei, não, pra Helena não vou dar chazinho, vai ficar só no meu leite. Vou fazer BLW, não quero papinha, não vai misturar. E assim, foram experiências diferentes. Não quer dizer que estava errado, mas assim, foi totalmente diferente, mesmo porque eu tinha outra maturidade. Eu tava assim, tão desesperada que qualquer pessoa passasse na rua, falasse assim, ó, dá isso pra essa criança. E você desmamou também. Não sabia o que tava fazendo. Também porque eu fazia faculdade, eu tinha que tirar leite na biblioteca, porque eu não tinha nenhum lugar adequado pra isso. Não tinha esse cuidado com as mães. O Gregório nasceu prematuro, então eu não tive licença paternidade na faculdade. Ele tinha 15 dias, lembra? Você ficava com ele no carro, na porta da faculdade, eu entrava na aula, saía, amamentava, voltava, e ele bebezinho, no bebê conforto. Ele era muito bebê. E ele nasceu prematuro, então ele era minúsculo. Assim, dava uma aflição, porque eu não queria levar ele pra dentro da faculdade, então minha mãe ficava na porta, dentro do carro com ele. Ela tinha direito à licença gestante, mas ela estava no final da faculdade, então não tinha como, ela ia perder trabalho. Não tinha mais porque ele nasceu antes. Né? Não, eu perdi a licença. Não, quando a gente tem 90 dias de direito, mas você não tinha porque era bem o final do ano, ele nasceu em outubro. E era o último ano dela de faculdade, então a gente teve que se sacrificar. Muita coisa, hein? Passaram juntas já. Sim. E no dia a dia, tem espaço para desabafo, para acolhimento, para escuta? Eu acho que hoje a gente faz muitas trocas, né? Contando sobre a vivência das crianças, aí eu falo assim, nossa, a Helena fez isso, o que você acha? E aí ela me mostra, às vezes, uma percepção, às vezes até de... Que, assim, exato, igual ela falou, que ela foi mãe de criança, adolescente, eu tô ainda na parte da criança, então assim, mas é normal essa fase? Tá dentro? Tá inesperado? Porque você fica nessas inseguranças, e bem ou mal, ela já tem uma experiência bem maior do que eu, então, aqueles pede socorro, a gente pede, será que eu tô fazendo errado? Será que eu não tô? Então eu acho que isso, essas perguntas e inseguranças que acontecem, a gente pede um socorro, assim, eu pelo menos peço bastante. A nossa conversa maior é à noite. Eu acho que quase todo dia, né? Pelo WhatsApp a gente vai conversando, porque eu chego em casa às 10 e é o horário que as crianças já dormiram. Então é o momento que ela pode trazer as informações, né? Como que foi na escola, o que aconteceu, tanto na parte das crianças da escola que eles estudaram e depois a convivência dela no parquinho, dentro de casa. Então a gente acaba trocando as informações e aí vem as perguntas, e às vezes fala, não, isso é normal, aconteceu tal embate entre os amiguinhos, a gente acaba conversando sobre, trago, né, lembro alguma coisa da vida dela, quando ela era pequena, às vezes ela, então a gente acaba fazendo essas trocas, e eu acho isso a parte mais legal, porque ela acaba trazendo essas informações para as crianças também. Né? E os amigos dela de infância frequentam a casa dela, então eles acabam também trocando informações com as crianças da época que é a época deles, né, de criança. É muito bonita a relação de vocês, mas eu acho que tem alguns momentos que tem divergências. Como é que vocês fazem para manter o respeito, para manter essa parceria que é bonita,
Então, eu acho que a gente não tem tanta divergência pelo fato dela ter optado em não trabalhar fora na primeira infância. Então, ela que criou, né? E a gente teve esse cuidado o tempo todo de quem é que está criando. Quer dizer, não é minha obrigação de vó educar e criar os meus netos, igual acontece numa grande parte da população, em que os avós são sem o braço direito, os pais precisam trabalhar, e às vezes esses avós, eles mesmos que criam os netos, né? Não tem nem a presença do pai e da mãe. Então ela teve essa opção dela criar as crianças, ela começou a trabalhar esse ano, né? Então a gente ficou como rede de apoio, a gente não teve uma interferência direta. Entendi. E aí ela coloca os limites, porque vou sair, eu tenho uma reunião, alguma coisa, uma festa para ir, as crianças vão dormir na minha casa, qual é o horário de dormir, que horas que toma remédio, que come, ela passa, a gente segue. Eu vou dormir na casa, não é só eu, né, a sogra dela, a mesma coisa, então a gente concordando... Eu cheguei a cartinha, escrevia, concordando pra respeitar não. assim as regras de casa, vale na casa da vovó também? Assim. E aí, até pra eles saberem. Concordando ou não que a criança vai ter que dormir às 9 horas da noite, é o hábito dessa criança, faz isso a semana inteira. Então, a gente acaba respeitando. Agora, com o Gregório, que já tá com 8, a gente já tá dando umas liberdades. Pouquinha coisa, né? Então, o horário deles dormirem é às 9, tá, mãe? Tá, até que horas? Até umas 9h30, 15 para as 10 no máximo. Tá, Helena dorme às 9, ela tem 5 anos. Sim. O Gregório tá brincando com o vô, vai mais um pouquinho, né? Quer assistir um filme com o avô, vai mais um pouquinho enquanto faço ela dormir. E aí a gente prorroga esse tempinho para dar esse luxo pro menino que já tá crescendo. Mas dentro ainda daquele limite. Então, o horário máximo é 10h30, é o máximo que a gente vai extrapolar, não passa disso. Porque a autoridade é dela, né? É do pai e da mãe. Eu já tive meu momento de autoridade. Então, agora é o momento dela. Olha, se todas as vovós e os vovôs entendessem esses papéis. Mas eu acho que tem que ser assim. E mesmo assim pode, né, acontecer de eu não gostar de certos comportamentos. Eu acho que do desfraude, né? E até questão que nem domingo a gente foi almoçar na minha mãe. E a Helena fez maior birra porque ela queria comer chocolate. E tinha um chocolate, eles brigando, e meu pai já, não, porque eu vou pedir um chocolate. Tipo assim, queria sair pra comprar um chocolate pra criança parar de chorar. Aí pai, você não tá entendendo. A frustração, ela vai acontecer e vai fazer barulho. Se ela não gostou porque ela quer o chocolate, a gente tem que acolher, mas eu não vou ceder em tudo que ela quiser. Aí ele fica assim, tipo, como assim não vai ceder? Vai fazer o que ela quer, sim. Ela é menorzinha, né? Então, assim, então, aquela ideia de que ela é bebê da casa que, assim, se deixa depender deles, eles estão mimando. Estão fazendo tudo que eles querem. E aí eu fico o tempo todo, não, volta. Você é o adulto da relação. Não porque criança, ela é esperta. E ela sabe que os avós vão deixar ela fazer o que ela quer. Os avós vão, geralmente. Geralmente faz. Vocês acham que os netos aproximaram mais essa geração? Você com a sua filha? Que eles fizeram essa aproximação maior? Eu acho que sim, até porque são as únicas crianças da família. Então, assim, todos os... Como só eu tive filho, praticamente. Não, só tive eu. Então, todas... Agora a Páscoa, o caça aos ovos, só para os dois. Então, a família inteira vai se juntar pros dois. Então, eu acho que assim, talvez se não tivesse as crianças, a gente nem se juntaria para um almoço na Páscoa. Cada um ia fazer suas coisas. Então, eu acho que isso é uma coisa legal da gente... manter a infância, manter a tradição, ela dá uma puxada. Que acho que se não tivesse a criança ali, que é esse elo... A gente teria mais liberdade para desunir, né? Eu acho que essa liberdade que a gente não tem por causa das crianças. E isso acaba favorecendo a perpetuação da união familiar. Já aconteceu, como em muitas famílias, por exemplo, as crianças são muito inteligentes e muito habilidosas, né? Mas da vovó pode, aqui não pode. Como é que vocês fazem para lidar com isso? Se eles vão ao shopping juntos, eles voltam com 1000 coisas. Meu pai tem a mania ainda, tipo, eles gostam de comer McDonald's. Então, toda vez que eles dormem na casa da minha mãe, eles sabem uma que tradição. Eles vão comer McDonald's. E eles se criaram. Eles foram uma vez, que foi o suficiente pra eles, toda vez que vão dormir na casa da vovó, a janta vai ser McDonald's. E assim, não é uma coisa que eu levo, que eu gosto, que eu tenho um costume, ou que levava eles.
Mas da cabecinha deles é a exceção que combina. E assim, e o legal é porque aí meu pai vai com eles, aí eles escolhem um brinquedo, aí eles brincam juntos. Eu não sou super a favor do McDonald's, do mesmo jeito que minha mãe não me criou assim. A gente também comia pouco, não era um costume que a gente sempre teve. Sempre foi mais a comida caseira, mais natural possível. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem eles terem esse momento, essa vivência juntos, essa memória. Quando eles crescerem, nossa, lindo quando a gente dormir na casa da vovó e do vovô. E a gente... Eu como mãe, por mais que eu não concorde muito, vou brecar isso? Não vou. Eu acho que a convivência e esse laço que eles estão criando é muito mais importante. Então eu também tenho que saber a hora de me afastar. Poxa, já tá cuidando das crianças, eu tô fazendo meu compromisso, não tô? Paciência. Se eles vão comer macarrão, miojo, tá tudo bem, é uma noite. Entendeu? Não é isso que vai influenciar eles em o resto da alimentação deles. Então isso também eu acho que a gente tem que às vezes saber onde a gente vai abrir mão. Qual aprendizado vocês levam dessa parceria? E o que vocês podem falar para outras famílias em relação a conviver de uma maneira saudável, de uma maneira respeitosa, entre gerações diferentes, ajudando, contribuindo com a criação de um outro ser humaninho que faz parte dessa família? Eu acho que a vida passa muito rápido, né? E o importante realmente é a memória que vai ficar. Então, eu tentei, durante a criação das minhas filhas, levarem o máximo possível na casa da avó, da bisavó que ainda era viva, ter esse contato, né? Aliás, você teve contato com a tua tataravó também, né? E os meus filhos também têm bisavós. Então, eu acho importante manter esse contato. A ideia do McDonald's não é o McDonald's, mas você ter uma rotina que cause uma memória para o outro, né? Eu acho que essa consciência a gente tem que tentar resgatar o tempo todo, porque a vida passa muito rápido. E o segundo, eu acho que essa ideia do aprendizado, a gente está aqui para aprender. Para aprender. E eu não sou perfeita, eu tive as minhas falhas, uma porção de coisas que eu fiz como mãe. Hoje, se eu fosse mãe, eu não faria, né? A gente se arrepende, a gente muda o rumo, muda o modo de ver. Muitas coisas que ela fez com o primeiro, não fez com o segundo, e se tivesse um terceiro. A gente tem que evoluir, né? A gente realmente vai evoluindo e vai mudando a cabeça. Mas eu acho que o mais importante é respeitar o espaço do outro, quadradinho, até onde você vai e onde que não é mais. E acho que a comunicação, lugar, né? Não tem como você esperar que o outro vale sua mente. Se você não expressar isso e comunicar, mãe, aqui eu prefiro que eu tome as rédeas, ou aqui eu prefiro que a minha opinião vale mais, que faça o que eu prefiro fazer. Porque assim, é muito complicado a gente exigir que o outro faça o que você quer se você nunca falou pra ele. Então, às vezes, assim, a gente às vezes divergia até por isso, pela falha na comunicação. Então, se a comunicação tá tudo bem, eu acho que as coisas vão muito mais fácil. E aquela coisa, né? A gente precisa de uma aldeia para criar uma criança. Então, assim, aquela criança, ela vai precisar de contato com todo mundo. E do mesmo jeito que ela vai aprender com os mais velhos vão aprender com ela também. Isso que é legal. Porque essas crianças são magníficas. Às vezes a gente fica... Você vê, assim, gente, eles são muito evoluídos. Eles ensinam a gente o tempo todo a ser mais leve, a ter trocas, a olhar o céu e falar assim, nossa, realmente aquela nuvem parece um coelho. E uma coisa que você não iria ver no dia a dia. Então, é muito bonito. Eu acho que a criança, ela tá ali o tempo todo te puxando, assim, pra você lembrar que você também é uma criança. E isso é muito importante. Eu acho que esse resgate como criança, né, da gente relembrar a nossa infância e também da nossa vivência na criação dos filhos, faz com que a gente também projete, né, certas coisas que a minha mãe fez quando eu era mãe, quando eu tinha ela no colo, bebê, e eu não concordava, eu tive o cuidado de não fazer o mesmo, né, com ela, porque eu também não quis que fizesse comigo, né, mas é bom mesmo assim eu estar conversando, porque às vezes aquilo me incomodou e para ela não vai incomodar. Então esse diálogo é importante da gente estar fazendo, retomar, contar como é que foi, porque aí ela vai me entender como mãe, como pessoa, como ser humano das minhas falhas. E isso vai favorecer, eu acho, que a convivência. Entender que também, né, cada um faz o que tinha que fazer, assim. Eu não posso também pegar alguma coisa da minha infância e jogar na cara, sabe? Porque, às vezes, era o mecanismo que ela tinha na época, o conhecimento que ela tinha na época. Hoje a gente tem uma bomba de informações sobre maternidade. Na época dela de comprar revista, assim, era uma coisa mais complicada. E a cobrança que eu falei, a questão que a gente começou, né logo no começo desse podcast. A cobrança que se tinha social. Hoje, uma criança faz birra,
as pessoas têm mais Empatia. paciência, mais empatia. Aqui, pensando aqui no Brasil, Sim. né? Não vou falar numa França que isso ainda não acontece. Quando as minhas filhas eram pequenas, uma criança fazer birra, aquela mãe não tá dando educação. A mãe, né? Sempre Né? a mãe, É né? sempre a mãe. Então, o modo como a sociedade também vê a criança ajuda. Né? Não é só a gente. E a criança tem que ser a prioridade, né? Eu acho que tem o bem-estar dela. Tem que ser em primeiro lugar. Então a gente tem que sempre pensar juntos no bem-estar dela. Isso é uma coisa muito importante. Olha, você falou uma coisa que eu acho que é motivo de podcast. Porque a prioridade, a criança ser uma prioridade, é uma coisa muito recente na história. Mas sempre foi o adulto, né? É o adulto, é aquele que alimenta, aquele que traz o dinheiro para dentro de casa, não é? Antigamente, quantas crianças morriam, né, toda essa questão mesmo de maus tratos, mal alimentada, mal banhada, né? Era a última a tomar o banho. E essas crianças faleciam, perdiam essas crianças, porque elas nunca foram prioridade. Então isso é uma novidade na educação. Meninas, obrigada pelo papo. Obrigada por essa troca. Isso é tão importante, essa comunicação, essa parceria de vocês. Muito obrigada. Obrigada por participar. Cada geração carrega consigo experiências únicas e quando há escuta, respeito e colaboração, esse encontro pode ser muito rico para toda a família. Construir uma boa relação entre avós, pais e netos é um exercício de empatia, diálogo e amor. E quem ganha com isso são principalmente as nossas crianças. Obrigada pela troca, muito valiosa. E até o próximo PodClean.